Era um dia qualquer, cinzento, daqueles que parecem testar nossa paciência quando uma ideia cortou o ar como um raio. Fazer com que ninguém nem nada te afete nunca é um desafio que mexe com a alma, e Carl Jung sabia disso. Ele desvendava a mente como quem explora um universo, e ali, entre suas palavras, havia um caminho para blindar o coração. Não é sobre ignorar o mundo, mas sobre dominar o que ele joga na sua direção. Quer saber como? Vem comigo, vamos destrinchar isso, juntos, pedaço por pedaço. Pensa num escudo invisível. Não é de ferro, mas de algo mais forte, algo que você constrói dentro de si. O mundo lá fora vai gritar, vai empurrar, mas você decide o que entra. Já sentiu aquele nó no peito por causa de uma palavra mal dita? Pois é, a gente deixa ele se formar. Agora imagina uma tempestade. Raios caem, ventos uivam, e você está no meio, mas de pé, tranquilo. Não é que a chuva não exista, ela só não te derruba mais. Jung falava de conhecer a si mesmo para segurar as rédeas da vida. E se você pudesse olhar para o caos e sorrir? Vamos trazer para perto. Alguém te critica, o trânsito engarrafa, o celular toca sem parar. Coisas pequenas que viram gigantes se você deixa. Mas e se elas batessem na sua porta e você dissesse não hoje? É um poder que está na sua mão. Só falta usar. Pensa num rio bravo. Ele corre, arrasta tudo, mas tem pedras que ficam firmes, intocadas. Você já se viu como uma dessas pedras? O truque não é parar o rio, é escolher não se deixar levar. Jung dizia que a força vem de dentro, não de fora. E se eu te dissesse que tem gente que quer te afetar? Não por mal, mas porque é mais fácil jogar o peso do que carregar. Você já sentiu isso, aposto. Aquele olhar que culpa, a frase que cutuca. Mas e se você desviasse sem nem piscar? Agora respira fundo. Sabe aquele calor que sobe quando algo te tira do sério? Ele não precisa ficar. É como um fogo que você pode apagar antes que queime. Jung entendia essas chamas. Ele sabia como domar elas com a mente. Vamos imaginar um palco. Você é o ator principal, mas às vezes deixa o público mandar no roteiro. Eles gritam, aplaudem, vaiam e você dança conforme a música deles. E se você escrevesse suas próprias falas? Pensa na última vez que algo te abalou. Um atraso, uma notícia, um não que doeu. Você ficou remoendo, né? Eu também. Mas e se naquele momento você tivesse virado a página sem nem olhar para trás? É um hábito para treinar. E tem mais. O mundo adora testar. Ele joga pedrinhas para ver se você tropeça. Às vezes é um colega, às vezes o clima, às vezes você mesmo. Jung dizia que a paz vem de conhecer essas armadilhas e pular por cima. Agora olha para o céu. Tá claro ou nublado, não importa. Ele não manda em você. As coisas acontecem, o tempo vira, mas você pode ficar inteiro. É como segurar um leme num barco, firme, mesmo com as ondas. E se alguém te provocar, aquele tipo que sabe apertar seus botões, você já caiu nessa, eu sei, mas não precisa. Imagine um muro que sobe rápido, bloqueando o golpe. Você já tem os tijolos, só falta juntar. Pensa num tambor. Cada coisa que te afeta é um toque, bum, 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 até virar barulho. Mas e se você tirasse o som? Silêncio. Jung falava de controlar o que ressoa em você, de escolher o que merece eco. Vamos para a prática. Hoje alguém te irritou, talvez no trabalho, talvez em casa. Você sentiu o sangue ferver, mas parou aí. E se na próxima você olhasse para isso como quem vê um filme, sem entrar na tela? E tem um truque nisso. Quanto mais você deixa entrar, mais espaço elas tomam. É como uma gaveta cheia de tranqueira que não é sua. Quer esvaziar ela comigo? Só pega o que não presta e joga fora. Agora imagina um espelho d'água. Ele reflete tudo, mas não guarda nada. A pedra cai, o vento sopra e ele volta ao normal. Você já tentou ser assim, liso, intocado? Dá para aprender, é só querer. E se o segredo fosse rir? Não de tudo, mas daquele absurdo que tenta te puxar para baixo. Jung via humor na alma,
uma arma leve contra o peso. Já pensou em dar uma gargalhada para o caos? Pensa num pássaro voando. Ele corta o ar, mas não leva o vento com ele. As coisas passam, roçam, mas não grudam. E se você soltasse o que tenta se agarrar em você? É mais fácil do que parece. E tem dias que o golpe vem de surpresa. Um plano falha, alguém some e você sente o chão mexer. Mas e se você ficasse de pé como quem diz, tá, e daí? A força tá aí, esperando você chamar. Vamos imaginar um fio. Ele conecta você ao que te afeta, mas você pode cortar. Não com tesoura, com escolha. Jung dizia que a mente decide o que fica. Quer pegar esse fio e puxar comigo? Pensa numa armadura. Não pesa, não aperta, só protege. Você veste ela quando o dia amanhece e nada te atravessa. Já sentiu ela no peito, mesmo sem saber o nome? E se eu te dissesse que tem um ritmo nisso? Uma dança que você aprende, passo a passo, até ninguém te tirar do compasso. Você já ouviu essa música, só falta mexer o corpo com ela. Agora, olha para as suas mãos. Elas seguram o que você deixa elas segurarem. Solta o que não é seu. Sacode os dedos. Sinta o vazio bom. Jung sabia que o poder está nesse gesto simples. E tem uma sombra nisso tudo. Ela segue você. Cresce quando você dá atenção ao que não merece. Mas e se você virasse a luz para ela? Ela some e você fica mais claro. Pensa num castelo. Você é ele, com torres altas, portas fortes. O mundo bate, mas não entra sem permissão. Já se viu assim? Dono do seu espaço? É só trancar o que não convida. E se o barulho parasse? Não o de fora, o de dentro, aquele que ecoa quando algo te pega. Silêncio é ouro e você pode minerar ele. Jung dizia que a calma é feita, não achada. Vamos imaginar um jogo. O mundo joga cartas, umas boas, outras ruins, e você escolhe quais pegar. Trapaça é deixar elas mandarem. Quer embaralhar o baralho comigo? Pensa numa janela. Você abre, o ar entra, mas você decide o quanto. As coisas vêm, batem no vidro, mas não quebram se você não deixa. Já fechou ela para algo hoje? E tem um cheiro nisso. Fresco, limpo, como depois da chuva. Você já sentiu quando deixou algo ir? É o perfume de quem manda no próprio nariz. Agora imagina um relógio. Ele marca o tempo, mas não te prende. Cada tic-tac é seu, para usar como quiser. E se você parasse de dar ele para o que te afeta, e se alguém te desafiar? Você não liga para nada? Que digam. Quem não entende tua paz, não merece ela. Jung via isso, a força de ser inteiro, sem explicar. Pensa num farol, ele brilha, guia, mas não se apaga para o mar. Você já se acendeu assim, firme, sem tremer? A luz está aí, só falta girar o botão. E tem um gosto nisso tudo. Doce, leve, como algo que você prova quando o peso sai. Já sentiu na língua mesmo sem nomear? Quer mais desse sabor? Vamos imaginar um mapa. Ele mostra os buracos onde você cai, mas também os atalhos para sair. Você já dobrou ele errado, mas dá para acertar. Quer traçar comigo? Pensa num cavalo selvagem. Ele corre, mas você segura as rédeas. O mundo quer montar, mas você decide o galope. Já sentiu esse trote nas veias? E se o truque fosse um olhar? Não para os outros, mas para dentro, para aquele canto que ninguém toca. Você já espiou ele hoje? Tem ouro ali, esperando. Agora imagina um tamborilar. Dedos no peito, batendo um som que é só seu. O resto vira fundo, não manda. Quer tocar essa batida comigo? E tem uma cor nisso. Viva forte que pinta você quando nada te abala. Você já viu ela no canto do olho? É tua, só falta espalhar. Pensa num sopro. Você sopra e o que não presta voa. Leve, simples, como criança brincando. Já soprou algo para longe essa semana? E se o chão fosse seu, não o do mundo, o teu, firme, onde nada te empurra? Você já pisou nele com força? Ele aguenta, é só chegar. Vamos imaginar um eco. Não dos outros, mas teu, voltando para te lembrar quem manda. Você já gritou para ouvir ele, tá na hora. Pensa num novelo. Você desenrola, acha os nós que te prendem ao que não é teu.
Quer puxar comigo, ver o fio solto? E tem um pulsar nisso, um ritmo que sobe quando você larga o jogo dos outros. Já sentiu ele no peito pedindo mais? Agora imagina um véu, fino, quase nada, mas cobre o que te afeta. Você levanta e ele cai. Já fez isso hoje? É só estender a mão. E se o próximo passo fosse um salto, não para trás, mas para você, para onde ninguém te alcança? Você já mediu a distância? Tá perto. Pensa numa chave. Ela abre o que você trancou para agradar os outros. Tá no teu bolso, girando. Quer abrir comigo? E tem um brilho nisso tudo. Não é forte, é sutil, mas cresce quando você se blinda. Você já viu ele piscar? Ele chama. Vamos imaginar um vento, ele sopra, leva o que não é teu e você fica leve. Já sentiu ele no rosto? Ainda tem mais. Pensa num desenho. Você traça, apaga, faz de novo, mas só com tuas linhas. O mundo rabisca, mas você decide. Quer pintar comigo? E se fosse agora? Não amanhã, não depois, mas hoje, esse segundo. Você larga, respira, manda. Tá pronto? Ainda tem chão para correr. E se eu te dissesse que tem um botão secreto dentro de você, um que desliga o barulho do mundo com um clique, mas você ainda não apertou, já sentiu os dedos roçando ele, sem saber para que serve? Vamos procurar esse interruptor juntos, devagar, para ver o que muda. Pensa numa cortina pesada. Ela cobre algo que você nem sabia que queria ver, algo que te protege do que vem de fora. Você já puxou ela um pouco? Sentiu o tecido? E se a gente abrisse só uma fresta para espiar? Agora imagina um cofre escondido. Não tem ouro, tem silêncio, aquele tipo que ninguém te dá. A combinação tá na tua memória, mas tá embolada. Quer girar os números comigo até o clique soar? E tem uma dança nisso tudo. Não é com os outros, é contigo mesmo, um passo que ninguém atrapalha. Você já ouviu a música tocar baixinho? Ela tá esperando você entrar no ritmo. Vamos visualizar um fio solto. Ele balança, conecta você ao que te sacode, mas está frouxo, quase caindo. Já pensou em dar um puxão de leve, só para ver ele se soltar? E se o ar mudasse? Não o de fora, mas o que você respira quando algo tenta te pegar. Ele fica leve, fresco, como se limpasse tudo. Já sentiu esse sopro te atravessar? Pensa numa bússola. Ela gira, aponta para os outros, mas você pode virar ela para si. O norte verdadeiro está em você, escondido. Quer ajustar a agulha comigo, e tem um brilho nisso tudo. Não é luz forte, é um faiscar quieto que pisca quando você se blinda. Você já viu ele no canto do olho? Ele está te chamando para olhar mais de perto. Agora imagina um cristal. Ele reflete o que vem, mas não quebra, não absorve. Você já se sentiu assim, duro e leve ao mesmo tempo? Dá para polir essa pedra. É só começar. E se o chão tremesse de propósito? Não para te derrubar, mas para te acordar, para mostrar que você manda. Já sentiu ele pulsar sob os pés, pedindo atenção? Pensa num sussurro. Não é dos outros, é teu, falando coisas que você ignora no barulho. Ele diz, você pode, baixinho. Quer ouvir ele mais alto comigo? E tem um perfume estranho nisso. Azedo no começo, mas depois vira alívio, como algo que você soltou sem querer. Já farejou ele no ar, tentando lembrar de onde vem? Vamos imaginar um portal. Não é grande, é discreto. Mas do outro lado tem um você que não treme. Você já passou perto, sentiu o calor? Quer dar um passo para dentro? E se o truque fosse um espelho torto? Ele mostra o que te afeta, mas de um jeito que não te pega. Você já riu dele, já virou ele para o outro lado. É uma arte para praticar. Pensa numa rede. Ela balança, te segura, mas deixa o vento passar. As coisas caem nela, mas não ficam. Já se deitou aí só sentindo o movimento? E tem um som nisso. Tudo. Um estalo. Como graveto quebrando quando você larga o que te cutuca. Você já ouviu ele ecoar? Tá pertinho de acontecer de novo. Agora imagina um pano. Você esfrega, limpa o que embaça tua vista e o mundo fica nítido, mas distante. Já passou ele no rosto só para testar? E se o próximo golpe viesse com aviso?
tipo um sino que toca antes, te dando tempo de desviar. Você já ouviu ele tilintar mesmo sem querer? Quer afinar o ouvido comigo? Pensa num cavalo quieto. Ele tá parado, mas pronto para correr e ninguém monta sem teu sim. Você já segurou as rédeas dele hoje, ele espera teu comando. E tem um gosto nisso tudo, salgado, mas bom, como o suor de quem venceu. Você já lambeu os lábios e sentiu ele? Ainda tem mais para provar, e se eu te dissesse que tem um fio dourado costurando tudo isso? Ele brilha, liga cada pedaço que exploramos e tá puxando você para algo maior. Você já sentiu ele roçar na pele, prometendo mais? A aventura tá só esquentando. Pensa numa chama que pisca diferente agora. Ela não só ilumina, ela aquece, te chama para perto de um calor que é só teu. Você já estendeu a mão para ela? Ainda tem lenha para jogar. Agora imagina um horizonte que se mexe. Ele recua, te provoca, mas está mais perto do que nunca. Cada passo que você dá deixa o mundo menor atrás. Quer correr para ele comigo? E tem um último toque nisso tudo. Uma vibração que sobe pelo corpo quando você percebe que nada te pega mais. Você já sentiu ela arrepiar a nuca? É o começo de algo novo. Obrigado por mergulhar nessa comigo, por abrir os olhos para essa dança da mente. Se curtiu, vem pro nosso canal, se inscreve e ativa o sininho das notificações. Fica ligado, os próximos vídeos vão te levar ainda mais fundo. Te vejo lá.